Olá, meus amores, tudo bom, pessoal? Turminha, hoje nós vamos dar continuidade à explicação sobre os bens públicos, tá certo? Viu? É importante que depois vocês leiam os slides com calma, eu vou reenviar novamente esses slides, tá certo? Foram slides que necessariamente eu fiz uma complementação daqueles que já tinham, ok? Então vamos lá, só relembrando aqui um pouquinho, né? Vamos voltar aqui a alguns slides para a gente entender acerca da classificação dos bens, de um modo geral, tá? Olha lá, ó. Aqui no slide 5, tá? A classificação dos bens. Eles se dividem em bens considerados em si mesmo, bens reciprocamente considerados e bens públicos, certo? E aí nós paramos aqui nos bens singulares, tá? Essa divisão dos bens considerados em si mesmo, olha lá. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram por si, independentemente dos demais. São singulares, portanto, quando considerados na sua individualidade, tá? Então, o bem considerado singular, e aí eu trouxe o exemplo de um cavalo, né? Quando ele diz reunidos em si, embora reunidos, se considerem por si independente dos demais. Então, um cavalo independe dos demais, é um bem singular, ou uma árvore também é um bem singular, tá certo? A árvore é um bom exemplo de bem que pode ser singular em sua individualidade, ou coletivo, quando formando parte de um todo, e aí seria uma floresta. Os bens coletivos, por sua vez, são os agregados num todo. Podemos citar a biblioteca, a floresta, o rebanho, tá? É importante dizer para vocês o seguinte, que os bens singulares e coletivos, observando o artigo 90 e 91, tá certo, turminha? Pega aí o código de vocês e vamos ler o artigo. Artigo 90 e 91. Olha o que ele diz aqui. O 90, dos bens singulares e coletivos. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Os bens que formam esta universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. O 91, a universalidade de direito, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então, é importante destacar para vocês que dentre os bens singulares e coletivos, nós temos essas duas universalidades. Universalidade de fato e universalidade de direito, tá? A de fato é constituído por pluralidade de bens singulares, pertencentes à mesma pessoa com valor econômico ou não. Podem ser móveis, imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Os bens móveis, eles estão conceituados no artigo 82. Os imóveis no 79. E aí a gente vai ler, né? O 82, ó. São móveis os bens suscetíveis de movimentação própria ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Isso são os bens móveis. E os bens imóveis do artigo 79. Olha lá. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. O solo, o terreno, né? Aí nós temos os bens corpóreos e os bens incorpóreos, que eles estão constituídos na universalidade de fato, tá? Os corpóreos são bens concretos e visíveis, como janela, casa, uma porta, um automóvel, certo? E os bens incorpóreos, que são considerados bens abstratos e que não possuem a existência física, vida, saúde e liberdade. Eles são considerados bens incorpóreos, tá? Já a universalidade de direito, na verdade, é o complexo, tá certo? Das relações, né? Das relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Aqui o bem pode ser móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, mas deverão ser dotados de valor econômico, tá certo? No caso da universalidade de fato, ele pode ter valor econômico ou não, entende? Já a universalidade de direito, eles são dotados necessariamente de valor econômico. A sua formação não é criada pela vontade das partes, mas uma criação da lei, dando segurança jurídica. E aí, para que a lei ela possa realmente ter essa segurança jurídica,
nós vamos falar aqui, adentrar um pouquinho na norma jurídica, no plano da existência, da validade e da eficácia, né? Que esses bens são atrelados a essa universalidade, de fato ou de direito, né? Vocês lembram quando estudaram falando sobre o Hans Kelsen, em que o Hans Kelsen diz o seguinte: o direito é a ordenação coercitiva da conduta humana, é a teoria da coercibilidade. O direito é a ordenação coercitiva da conduta humana, ou seja, querendo ou não, você vai ter que obedecer o que a própria lei determina, tá? Por isso que é coercitivo, ou seja, é a força. Você vai ter que obedecer, queira ou não queira. Entende isso? E aí, para que essa norma ela tenha validade, o Hans Kelsen dividiu em três: a existência, o plano da existência, da validade e da eficácia. No plano da existência, se a norma entrou no ordenamento através do processo legislativo, ela automaticamente vai adquirir a sua vigência, tá? Ou seja, qual é o processo legislativo? É a nível federal, né? Quando esta lei ela será emitida ou para uma casa ou para outra, né? A casa que deu entrada ao processo legislativo pode ser a Câmara dos Deputados ou pode ser a Câmara do Senado. A depender da casa que se iniciou, é mandado para a outra para fazer a revisão. Automaticamente, se não tiver divergência, é enviado para o presidente da República. Se o presidente sancionar e promulgar e publicar, na verdade, essa norma ela começará a ter a vigência, tá? E no plano da eficácia, né? No plano da eficácia, não, no plano da validade, né? Olha lá, no plano da validade, cuida-se em verificar se a norma em vigor encontra um procedimento compatível com o conteúdo de acordo com o ordenamento jurídico. Então, vamos supor, nós temos o feminicídio, né? A lei, que antigamente não era lei, hoje em dia já é, o feminicídio. Então, o feminicídio, de acordo com as circunstâncias que ocorriam, né, em sociedade, né, o legislador viu por bem fazer com que esse feminicídio necessariamente se tornasse lei, tá? Então, a validade, o plano da validade que o Hans Kelsen defende é justamente esse procedimento comparativo com o conteúdo de acordo com o ordenamento. Se o que foi aprovado está de acordo com o processo legislativo. A eficácia é a produção da norma e seus principais efeitos, gerando direitos e deveres entre todos os indivíduos. Então, a eficácia é já quando, de certa forma, a lei propriamente dita ela já está valendo, né? E ela é eficaz justamente quando todos estão adstritos ao ordenamento, certo? Ou seja, todos estarão tendo que acatar o que aquela lei define, entende? Esse é o plano da eficácia, ok? Vamos seguindo. Os bens principais ou acessórios. Olha lá, artigo 92, vamos ler o que ele diz? O principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Então, olha lá, eu coloquei até um modelinho para vocês não esquecerem, né? Que às vezes, brincando, a gente lembra muito mais do que a própria formalidade da coisa. O bem principal aí, nesse caso, seria o quê? A árvore. E o acessório? As frutas. E aí é o que ele diz, é principal o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. E o acessório é a existência supõe, que a existência supõe a do principal. E aí a doutrina fala, né, acerca desse artigo 92, sobre o princípio da gravitação universal, gravitação jurídica, tá? O princípio da gravitação jurídica, onde o acessório deve seguir, em regra, o principal, certo? Em regra, o acessório deve seguir o principal, é o princípio da gravitação jurídica, quando ele fala justamente desse artigo 92. Depois vocês colocam lá no artigo 92, princípio da gravitação jurídica. Eu já vi várias questões falando sobre esse princípio. E o que é o princípio? É justamente, né, o acessório, quando o acessório, os bens acessórios devem seguir o bem principal. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo aqui. As pertenças. As pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro, tá? Duradouro ao uso ou ao serviço ou ao aformoseamento do outro. Olha lá, artigo 93.
São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, tá? O que é que eu quero dizer isso? O que é, na verdade, gente, é pertença. Pertença é tudo aquilo que faz parte, tá? Vamos lá, vamos supor que quando eu falo aqui, ó, o trator em uma fazenda, né, é uma pertença da propriedade. Uma cama na casa, uma mesa, um armário de uma casa, tá? Todas essas pertenças é como se fosse algo que pertence realmente ao proprietário, tá certo? Os bens acessórios são benfeitorias, frutos, produtos e pertences. São obras, as benfeitorias, tá? Os bens reciprocamente considerados benfeitorias. São obras ou despesas feitas no bem, com o fim de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo, tá? As benfeitorias, elas se dividem em necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias, beleza? Artigo 96, olha o que ele diz pra gente. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. E aí ele vem dando o exemplo de cada uma delas. Parágrafo 1º, 2º e 3º, tá? As necessárias, gente, quando tem por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore, tá certo? Ou seja, a reconstrução de uma parede danificada, a reposição de uma peça no carro, o reparo de um telhado, o conserto de uma janela. Então, foi uma benfeitoria necessariamente que eu tinha que fazer, entende? Por exemplo, quando você aluga um imóvel, né, necessariamente algumas benfeitorias têm que ser feitas. Então, quando vão ser feitas, você tem que entrar em contato com o dono do imóvel e, se ele automaticamente autorizar, você negociar que aquelas benfeitorias haja um desconto no valor que você gastou para consertar algumas coisas, né? Melhorar, deixar mais bonito e etc. As benfeitorias úteis, que são as que aumentam ou facilitam o uso do bem, tá? Olha lá. Por exemplo, ó, as benfeitorias úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem, tá certo? Por exemplo, construção de uma garagem, né? É uma benfeitoria útil. Instalação de alguma tela, por exemplo, em edifício, né? Quem tem criança, às vezes faz a instalação daquelas telas nas janelas para que as crianças não possam brincar e de repente cair. Instalação de sistemas de segurança. Então, isso é considerado uma benfeitoria útil, tá? Não são necessárias, mas agregam valor econômico ao bem. E as benfeitorias voluptuárias, que embelezam o bem, têm uma finalidade estética sem agregar valor ao bem, tá? Voluptuária é uma incorporação que não é realizada pelo proprietário. A voluptuária, ela causa uma satisfação. Por exemplo, jardim de uma casa, uma piscina, tá? As voluptuárias, estas são de mero deleite, puro luxo, para tornar agradável o seu uso, tá? E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, eu trouxe um exemplo de uma piscina na escola, tá? A piscina na escola de natação é uma benfeitoria e não uma benfeitoria voluptuária. É uma benfeitoria necessária e não uma benfeitoria voluptuária para o mero deleite, né? Na verdade, a piscina para a natação, ela tem outro contexto, né? Ela foi necessária justamente por quê? Porque você tem alguns alunos que vão aderir àquela natação, né? Assim, e eles vão receber dinheiro através da natação propriamente dita, tá? Vamos lá. Olha lá. Artigo 97, né? Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem se é intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Beleza? Então, ó, apenas se consideram benfeitoria os melhoramentos e acréscimos feitos ao bem por força humana. Melhoramentos ou acréscimos decorrentes de eventos naturais ficam excluídos desse conceito. Essa distinção, né, é importante da benfeitoria que foi causada por um fenômeno da natureza
ou pelo próprio proprietário, é importante, ao impedir que os melhoramentos e acréscimos decorrentes das accessões, tá? A cessão é aquilo que incorpora o bem, venham a ser objeto de indenização por parte de quem nada contribuiu para a sua ocorrência, né? Se for um fenômeno da natureza, o que é que você vai alegar, né? Por exemplo, se um raio destruir uma casa, né? Necessariamente você vai alegar o quê? Vai pedir indenização a quem? Diferente, né? Diferente do contexto, se o vizinho está fazendo alguma modificação no imóvel, uma benfeitoria necessária, mas, de certa forma, essa reforma prejudicou o lado da sua casa, entende? Então, aí sim é cabível a indenização, tá certo? São coisas completamente diferentes. Vamos lá. Os frutos, né? Os bens reciprocamente considerados frutos. Que são esses frutos? São as utilidades que a coisa periodicamente produz, sem desfalque da sua substância. São proveitos econômicos que derivam da coisa e não alteram a integridade, o valor ou a utilidade do bem principal. Apesar de ter estreita relação com o bem principal, frutos pendentes podem vir a adquirir autonomia, frutos escolhidos ou percebidos. Exemplo, frutos de uma árvore. Frutos é o próprio fruto em si, tá? Os produtos são partes que se destacam do bem principal, certo? Reduzindo proporcional e progressivamente sua integridade e o seu valor. Retira-se do bem ao mesmo passo que diminuem de quantidade. São frutos que alteram a qualidade do bem principal. Os bens públicos, gente, é importante entender, né, que são de domínio nacional e pertencentes às pessoas de direito público interno. Olha o que o artigo 98 diz. Aqui a gente já vai falar dos bens públicos, tá? Nós falamos dos bens imóveis, dos bens móveis, dos bens fungíveis e consumíveis, dos bens divisíveis, singulares e coletivos, dos bens reciprocamente considerados, e agora nós vamos chegar aos bens públicos, que é o artigo 98. São públicos bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, olha lá. Bens públicos são bens de titularidade do Estado, necessário ao desempenho de funções públicas, submetidas a um regime jurídico de direito público. O entendimento doutrinário e dos tribunais superiores é de que os bens públicos são os que o próprio Código Civil determina, que eu acabei de ler, bem como os bens das entidades da administração indireta de regime jurídico de direito privado que estiverem. É o que o próprio Código também já falou aí, entende? Então, necessariamente, é importante a gente entender, né, que o bem público, tá? O bem público pertence. Quem são seus titulares dos bens públicos? A União, os estados e o município, em relação à administração direta. E vocês também ainda vão estudar bens públicos quando forem estudar direito administrativo, tá? Autarquias e fundações dotadas de personalidade jurídica pública, que aí é chamada administração indireta, tá certo? Olha lá. Os bens públicos possuem como características inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e a não onerabilidade. Entende aí? Essas são características específicas dos bens públicos, tá? Todos os demais são bens particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, vamos ver uma por uma. A inalienabilidade. Inalienabilidade relativa ou inalienabilidade condicionada. É possível alienar os bens públicos desde que satisfeitos os requisitos previstos em leis. Vamos lá. A inalienabilidade são bens que não podem ser penhorados, nem alienados. Quando consórcio, você compra um bem em consórcio, né? E você é contemplado com a carta de crédito, você faz a aquisição do bem, entende? Tá? No caso do poder público, tá certo? No caso do poder público, eles são inalienáveis.
Então, você não é dono de nada do que a gente vai falar aqui, tá certo? Dos bens de uso comum e etc, tá? Então, vamos lá. É possível alienar os bens públicos desde que satisfeitos os requisitos em lei. Ou seja, alguns é inalienável os bens. Ou seja, você não pode alienar o bem, né? É possível alienar os bens públicos desde que satisfeitos os requisitos previstos em lei. Tá certo? Vamos lá. Eu fiquei devendo aqui um exemplo dessa inalienabilidade, tá? Mas depois eu falo novamente desse conceito aí, tá certo? A impenhorabilidade de bens públicos. Penhora é constrição judicial de bens. Numa execução contra a fazenda pública, o que garante o juízo é o orçamento do Estado. O pagamento por precatório é só para fixar uma ordem cronológica de pagamento. Além disso, prevalece o interesse público sobre o privado. Por isso, não se admite a penhora do bem. Então, eu não posso, por exemplo, lembrei agora, eu não posso, no caso da inalienabilidade, eu não posso alienar um bem público, entende? Para que eu tenha algumas vantagens. Por exemplo, quando o consórcio é contemplado com a carta de crédito, faz a aquisição do bem, mas ainda não quitou o consórcio, ainda tem parcelas a serem pagas, tá? Isso aqui é inalienabilidade. Agora, eu mesmo estou em dúvida acerca dos exemplos aqui, tá? Eu vou ficar devendo a vocês acerca dessa característica da inalienabilidade. A próxima aula eu começo por ela, só dando essa explicação. No caso da impenhorabilidade, vamos lá. Quando eu tenho algum problema relativo a um dos entes, Estado, município, União, tá? A forma na execução da sentença será paga através de um precatório. Precatório é justamente uma dívida que os entes têm em relação a você. E aí ele diz, nessa execução contra a fazenda pública é a vara, a competência específica, quando você tem algum conflito em relação a coisa pública, né? E aí o precatório é justamente para ter uma ordem cronológica, salvo engano, no mês de julho, que eles vão durante o primeiro semestre organizando para fazer o pagamento, tá certo? E aí ele colocou aí, ó, que além disso prevalece o interesse público sobre o privado, por isso não se admite a penhora do bem. Eu não posso penhorar um bem público em detrimento de uma sociedade, tá certo? Impenhorabilidade é o bem que não pode ser penhorado. Resulta de preceito legal que expressamente dispõe que aquela espécie de bem não está sujeita a penhora. A não onerabilidade é a impossibilidade de constrição judicial, ou seja, significa que este bem não se submete a direito real de garantia, tá? A não onerabilidade é a impossibilidade de gravar um bem público como garantia para satisfação de um credor em caso de inadimplemento de alguma obrigação, ou seja, impossibilidade de onerar, né? De dizer quanto eu tenho que pagar para que eu tenha direito ao bem público, que este bem não se submete ao direito real de garantia. E a imprescritibilidade é quando os bens públicos não são suscetíveis de uso capião, pois se trata de uma modalidade de prescrição aquisitiva. Não há que se falar em prescrição aquisitiva de bem público. Bem público não pode ser uso capido. A posse, pelo decurso do tempo, não enseja aquisição da propriedade. Gente, eu já conheci pessoas que disseram que moraram de aluguel vários anos em uma determinada casa, tá? E o uso capião é o quê? É justamente você dar entrada na justiça para que aquele bem seja seu, né? Por exemplo, você mora numa casa de aluguel. Por mais que você more vários anos, isso não lhe dá o direito de aquisição da propriedade. A propriedade continua sendo de quem alugou, né, o imóvel. E por isso que muitas vezes as pessoas invadem o terreno de marinha, né, achando que por estarem ali há muito tempo, quando elas derem entrada na vara da fazenda, exigindo que aquele bem se torne dela, tá? Ela não vai conseguir, porque esse uso capião, né, não pode ser adstrito ao bem público. Você não é dono do terreno da marinha ou o terreno que você invada e que seja de propriedade do Estado, do município ou da União, tá certo? E aí ele diz, após pelo decurso do tempo, não enseja a aquisição, de jeito nenhum.
Já a jurisprudência do STF, gente, desculpa aí, tá? Se o cachorro estiver latindo. Olha lá. Desculpa aí, turminha, porque o cachorro tava latindo. Enfim, vamos dar continuidade. É assim mesmo, aula remota dessa forma. Ai, ai, vamos lá. Os bens públicos, ele diz para a gente o seguinte, acerca do STF e do STJ. O STF já afirmava que bem público é imprescritível. E o STJ vai além, afirma que a utilização contínua de um bem público por uma particular não induz a posse. Trata-se de mera detenção. Então, é o que eu disse a vocês, às vezes a pessoa acha, na verdade, né, que por ela ter passado vários anos morando em determinado terreno, que ela tem direito de solicitar o uso capião, que o uso capião é justamente a análise que o Poder Judiciário vai fazer se aquela terra é sua, entende? Vocês ainda vão estudar também sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo, o particular não pode se valer do direito de retenção, não cabe indenização por benfeitorias em relação aos bens públicos pertencentes à União, ao Estado e aos municípios, tá? Classificação dos bens. Olha lá, os bens, eles podem ser classificados quanto à sua titularidade. Os bens federais, e aí eu coloquei os artigos para vocês depois darem uma olhada na Constituição, vocês ainda vão estudar em direito constitucional, tá certo? Os federais, a União, o artigo 20. Quanto à titularidade, estaduais, artigo 26. Distrital, né, a competência estadual, artigo 26. E o municipal, previsto em lei orgânica do município. Tudo bem? Aqui é a divisão dos bens públicos, tá certo? Os bens públicos dividem-se em uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Vamos ver o que são, na verdade, os bens
de uso comum do povo, né? Os bens de uso comum são os bens do Estado, certo? São os bens do Estado, mas destinados ao uso da população. Praia, ruas, praças. As regras para o uso desses bens será determinada na legislação de cada um dos entes proprietários. Inclusive, não sei se vocês lembram, que houve uma ação judicial do Ministério Público Federal em relação às barracas de praias da Praia do Futuro. Lembram disso? Isso passou há muito tempo na televisão, né, nos jornais. Por quê? Porque os donos de barraca estavam querendo justamente privatizar o bem público, tá? Privatizar a área comum a toda a população. Então, aquela faixa de areia, ela é permitida para todos, o público de um modo geral. E os empresários, eles não podem privatizar aquela área, entende? Tanto, não sei se vocês lembram, que o Ministério Público até pediu a demolição de todas as barracas. Claro que não ia fazer isso, né? Mas, enfim. Aqui, ó, no artigo 99, são bens públicos, inciso 1º, os de uso comum do povo, como os rios, mares, estradas, ruas e praças, certo? Então, esses bens públicos de uso comum do povo. Vamos lá. Bens de uso especial. Os bens de uso especial são bens móveis e imóveis que se destinam ao uso pelo próprio poder público para a prestação de serviço. É como o próprio nome diz, bens de uso especial. A população usa e utiliza na qualidade de usuário daquele serviço. Exemplo, hospitais, automóvel público, o fórum propriamente dito, tá? Assim, compete a cada ente definir os critérios de utilização desses bens. Por exemplo, em relação ao fórum, né, as instalações do fórum, Clóvis Bevilacqua no nosso, nós já tivemos casos aqui também em que as pessoas não podiam entrar de sandália havaiana, entende? Quer dizer, a pessoa humilde vai até o fórum porque tem uma audiência e ela é barrada na entrada por conta de não poder usar a sandália havaiana. Então, o Ministério Público interviu e tudo deu certo e está liberado. Em outros lugares, por exemplo, há pessoas que têm barraquinhas de aluguel de roupas, saias para as mulheres, porque a saia tem que ser abaixo do joelho, né? E calças também, para homens ou para mulheres que queiram usar. Então, os critérios de definição fica adstrito a cada bem, a cada ente federativo, né? O Estado, o município ou a União, tá certo? Então, os bens de uso especial, né? A população usa, tá certo? Utiliza na qualidade de usuário. Ele não é dono, ele é usuário. Então, você não pode chegar... Por isso que muitas vezes as pessoas respondem, algum servidor público responde, né, a alguns processos disciplinares acerca de pegar os automóveis públicos e usar em benefício particular, tá certo? Ou seja, o automóvel público é para que o usuário utilize na condição que precisa, né? A depender, e não ao benefício do servidor que queira, tá certo? E os dominicais são aqueles que, apesar de constituírem o patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico. A doutrina chama dominicais ou dominiais, é a mesma coisa, tá? Então, são prédios públicos desativados, bens apreendidos, né? A justiça, de modo geral, quando apreende algum bem, fica lá, mas esse bem não é dele, né? Apesar de constituir o patrimônio público, não possuem destinação pública determinada ou um fim administrativo específico, a não ser quando esses bens são apreendidos com o passar do tempo, depois que a sentença sair, o pacote anticrime também, né, trouxe a questão dos bens apreendidos por força de facções, né, que tenham determinados bens. Esses bens apreendidos podem ser agregados ao patrimônio público, tá certo? O pacote anticrime deixa isso bem claro. Vamos lá. E o uso especial do bem público por particular? Importante, tem que se verificar se a utilização especial daquele bem não vai inviabilizar a utilização pela coletividade. Então, o particular, ele pode sim usar, desde que não prejudique a utilização para a população de modo geral, né? E aqui ele trouxe, ó, o consentimento do Estado se dará por autorização de uso
Isso aqui também vocês ainda vão estudar em direito administrativo, tá? Eu só quis trazer uma informação a mais. A autorização de uso é um ato unilateral, discricionário e precário. Precário é a permissão para outorgar o serviço público ou uso do bem público. Ou seja, precário é a permissão que o órgão público vai dar para que aquele particular utilize. É feita no interesse do particular, a autorização de uso. E aí eu coloquei um exemplo, casar no Cristo Redentor. Aquele DJ, Alok, né? O casamento do Alok foi no Cristo Redentor. Então, ele pediu, ele entrou com um processo administrativo, pedindo autorização de uso naquele espaço. E o poder público vai analisar para ver se aquela utilização naquele dia não inviabiliza a transitoriedade, né? A passagem de outras pessoas e a utilização do próprio bem. A permissão de uso pelo particular é um ato unilateral, discricionário e precário da administração pública. É feita quando também tiver interesse público na utilização do bem. Exemplo, autorização para colocar uma banca de revista na calçada. Tá? Se tiver mais de um interessado nessa permissão de uso, tem que se fazer uma licitação, para que todos tenham direitos iguais, né? Então, essa permissão de uso para que o particular possa usar o espaço público também, certo? E a concessão de uso é contrato administrativo, não é precário, é utilizada quando o particular investe na utilização do bem, tá? E precisa ter uma garantia contratual de que terá tempo para amortizar o valor investido, ok? Turminha, na próxima aula eu vou explicar melhor a questão da inalienabilidade, tá? Porque existem as diferenças específicas falando sobre os bens, glória a Deus, agora é o avião, sobre os bens dominicais, tá bom? Um abraço, turma, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.